Carla, já terminou o depoimento de Mauro Cid? Terminou sim, viu, Nara? Boa noite novamente a você, a todos que seguem com a gente aqui ao vivo. Nós acompanhamos há menos de 5 minutos, viu, Nara? A saída do carro que entrou mais cedo, ali por volta de 3 horas da tarde, com o tenente-coronel Mauro Cid aqui na sede da Polícia Federal. Quem conduzia esse veículo era César Bittencourt, que é o advogado do tenente-coronel Mauro Cid e, portanto, deixou aqui a PF ali por volta de 00h20. E aí estamos falando, né, Nara, de mais de 9 horas de depoimento do tenente-coronel Mauro Cid aqui à PF. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de março de 2024, são 8 horas da manhã. E o depoimento de Mauro Cid seguiu o roteiro que se esperava. O roteiro de ele falar durante 9 horas, mais de 9 horas, à Polícia Federal, o que denota que ele falou efetivamente, que ele contou aquilo que queriam que ele contasse. Se ele tivesse saído rapidamente de lá, ou se tivesse sido preso, isso significaria que ele teria escondido informações. Como ele durou todo esse tempo no depoimento, isso significa que ele cantou. Mas há informações mais objetivas sobre o que foi que aconteceu nesse depoimento, que pode ter sido a pá de cal no bolsonarismo e no Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro chegou na sede da corporação às 14h30 e a oitiva se estendeu pela noite de segunda-feira. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi confrontado ontem por mais de 7 horas com questionamentos sobre o que ele sabia em relação a uma trama golpista que foi deflagrada no final de 2022 por integrantes do Poder Executivo, políticos de outros setores e militares das Forças Armadas. Cid firmou o acordo de delação com a Polícia Federal e levou até os investigadores informações que abalaram a política nos últimos meses. Mas há algo que ele tinha que dizer, que ele tinha que contar e, pelo que diz essa matéria aí, ele realmente contou. De acordo com fontes ligadas à investigação, ouvidas pelo jornal Correio Brasiliense, o militar reforçou a existência de articulações para minar o resultado das eleições e tentar manter o Bolsonaro no poder, mesmo após ele ser derrotado pelo Lula na eleição de 2022. O Mauro Cid respondeu a dezenas de perguntas ao longo de todo o tempo que esteve na sede da corporação em Brasília e foi questionado sobre declarações de outros investigados, como a do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. O Cid afirmou que não participou da reunião de teor golpista realizada por Bolsonaro com ministros de Estado e seu governo em 2022, mas que encontrou com Freire Gomes e os ex-comandantes da Marinha, Almir Garnier, da Aeronáutica, Batista Júnior, e que foi apresentado a uma minuta golpista por Bolsonaro, que invalidava o resultado das eleições e prendia autoridades como Alexandre de Moraes. O ex-ajudante de ordens reforçou as declarações anteriores também, onde destacou que foi informado que Bolsonaro pressionou os comandantes militares para embarcar na tentativa de golpe e detalhou a operacionalização do esquema. Qual é a questão? O Mauro Cid, ele havia dito aos investigadores que ele tinha o conhecimento de que a minuta golpista tinha sido levada para o Bolsonaro por Felipe Martins e o advogado chamado Saad, que entregaram a minuta a ele, ele pediu alterações na minuta, tal, etc e tal. Muito bem, agora o Mauro Cid confirma a reunião entre o Bolsonaro e os 3 comandantes das Forças Armadas que foram intimados a implementar a minuta golpista, ou seja, ele confirma uma ordem do Bolsonaro
para implementar a minuta golpista. É muito importante isso, minha amiga, meu amigo. O Mauro Cid disse à Polícia Federal que o Bolsonaro mandou implementar a minuta golpista. No dia 22 do mês passado, os investigadores ouviram 23 pessoas em Brasília, Rio, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. No entanto, dos 23 acusados, convocados para depor, 16 deles ficaram em silêncio. Mauro Cid é um dos que falou. E depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal durou mais de 9 horas e ele deu o 6º depoimento à Polícia Federal. Na verdade, ele tinha dado 6 depoimentos, em 3 ele ficou em silêncio e em outros 3 ele falou. Esse é o 4º depoimento em que ele fala à Polícia Federal. Então são um total de 7 depoimentos. Em 3 deles, Mauro Cid ficou calado e em 4 ele falou. E ele, durante essas 9 horas, mais de 9 horas na verdade, né, porque o Correio Brasiliense, que fica lá onde o Mauro Cid depois, realmente mostra que ele chegou às 14h30 e saiu por volta das 23h30. Então ele ficou mais de 9 horas lá. Enfim, aí o Mauro Cid cumpriu o que lhe facultava para escapar de todo esse processo, em parte porque ninguém acredita que ele vai ter o benefício total da delação premiada. Mas com esse depoimento ele salva o pai dele, a esposa dele e vai pegar uma pena bem menor pelos crimes que cometeu. Pesquisas mostram teto de bolos que projeta fogo contra Bolsonunes. Na verdade, o Boulos está apostando no anti-bolsonarismo para enfrentar o Ricardo Nunes, o candidato de Bolsonaro em São Paulo, que esteve no ato na Avenida Paulista, tirou aquela foto esperta com Bolsonaro e cresceu nas intenções de voto justamente porque o Brasil inteiro e São Paulo inteira viu basicamente que o Bolsonaro apoia o Nunes. Então aí o Nunes ele cresceu às custas do bolsonarismo em São Paulo. Na verdade, ele cresceu no vácuo do bolsonarismo, na falta de um candidato de Bolsonaro, no apoio de Bolsonaro e no uso da máquina, ou seja, o uso de dinheiro público para crescer nas pesquisas. É lógico, tem a chave do cofre na mão e ele transformou São Paulo num canteiro de obras nas vésperas da eleição. É algo que deveria ser sempre proibido, não é, em toda eleição, que o prefeito começasse a fazer obras. São Paulo realmente, neste ano eleitoral, e no final do ano passado, virou um canteiro de obra, recapeando todas as avenidas, mas é no período só da eleição. As pessoas não se dão conta, não é? Algumas pessoas não se dão conta que o prefeito, quando está em vias de se reeleger, ele vai recapear ruas, ele vai fazer todas as obras que ele não fez ao longo de todo o seu mandato. E o Centro de Combate à Informação começa a operar nesta terça no Tribunal Superior Eleitoral e o novo órgão vai ser comandado pelo presidente da Justiça Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ou seja, não vai ter moleza para fake news nas eleições desse ano. Isso é algo realmente importante aí para o país e o Alexandre de Moraes vai estar de olho. Contou mentira na eleição, já era. E aqui um fato que dá conta do atraso que avançou sobre o Sul e o Sudeste, as regiões mais desenvolvidas do país. Há 7 meses da eleição, o Sudeste fica atrás do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste na biometria, no cadastro da biometria, ou seja, você colocar o dedinho lá para confirmar o seu voto. Ou seja, há uma rejeição no Sul e no Sudeste do país, e principalmente aí no Sudeste, a tecnologia. Então,
é contra as urnas, é contra a ciência, é contra tudo que é moderno e quer se agarrar a um passado em que rico ficava mais rico e pobre ficava mais pobre. E o Ministério Público Eleitoral denuncia jornalistas da Folha de São Paulo e do Brasil 247 que denunciaram uma farsa em Paraisópolis, uma aparente farsa, por conta de um tiroteio feito na reta final da campanha eleitoral no estado de São Paulo, em que o Tarcísio de Freitas, então candidato a governador de São Paulo, estava numa agenda na favela de Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis, melhor dizendo, não é? E nessa comunidade houve um barulho de tiro e tal, e quiseram simular ali que o crime organizado queria matar o Tarcísio. Não houve nada disso, e a Folha de São Paulo e o site Brasil 247 denunciaram, e os jornalistas que fizeram a matéria estão sendo atacados pelo Ministério Público Eleitoral num claro cerceamento à liberdade de imprensa. Avanço da extrema-direita acentua a instabilidade em Portugal. Por quê? Porque o avanço da extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil, na Argentina, está criando um problema para a humanidade, e o partido, a coalizão de centro-direita que venceu as eleições em Portugal, está sendo pressionada a não se aliar à extrema-direita. Se não se aliar à extrema-direita, a eleição vai ser cancelada e vai ter que fazer outra eleição, porque só obteve 79 cadeiras e precisa de 116. Para ficar com essas 116, precisa fazer aliança com a extrema-direita. E a extrema-direita, a Europa sabe muito bem o que é, porque tem a lembrança do nazismo. TRE reserva 3 sessões para julgar a cassação de Sérgio Moro. Há uma dúvida do que é que vai acontecer, mas o TRE vai ter que fazer essas sessões de julgamento da cassação de Moro, pressionado pelo fato de que, se passar o pano para Moro, vai ser tudo revisto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então é possível que o TRE Paraná faça aquilo que tem que fazer e tire Sérgio Moro da vida pública por muitos anos. E aqui, para fechar tudo isso, um vídeo trágico aí, em que a polícia do Rio canta parabéns para um miliciano preso em hospital do Rio de Janeiro. É algo completamente absurdo, e aqui tem um vídeo no Twitter que nós vamos ver agora. Pra você, nessa vida, muita felicidade, muitos anos, parabéns pra você. Mas como já?